vida desde que o mundo é mundo. Só que hoje, essa velocidade de mudança, ela é cada vez maior e está cada vez mais perceptível. Então eu sei que muitos de vocês aqui não têm ideia de qual seja a correlação entre uma caneta Bic e uma fita cassete. Mas não importa, porque hoje a gente quase não usa a fita cassete e logo, em breve a gente talvez não use mais a caneta Bic. Eu tenho um filho de 6 anos que hoje ele está muito mais antenado em digitar do que em escrever. E isso parece muito louco. Só que todas essas mudanças, elas afetam todas as nossas relações. As nossas relações pessoais, hoje a gente tem milhares de amigos, hoje a gente consegue manter contato com pessoas que estão muito distantes por causa das redes sociais, e também as nossas relações de consumo, a maneira como nós compramos, a maneira como nós consumimos, a maneira como a gente decide por algum tipo de produto ou serviço. Tudo isso está gerando também uma necessidade de fazer mudanças na maneira de vender. Eu sou vendedora, gente, desde os 6 anos de idade. Comecei vendendo geladinho, depois comecei a vender as minhas aulas de natação, depois vendi as minhas aulas de banca, que é como a gente chama reforço escolar lá na Bahia. Depois eu criei um jornalzinho de bairro, onde eu vendia os anúncios. Trabalhei numa escolinha, para poder vender uniforme, para comprar uma mochila que na época, eu nem sei se existe mais essa loja, era uma mochila da Headley, que era meu sonho de consumo. Depois eu fui pro shopping center, fui no Oelete, na Praça Central, eu gosto de falar dessas coisas. Trabalhei em farmácia de manipulação, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em loja de sapato, eu trabalhei como representante comercial de aparelho auditivo, ou seja, são muitos anos fazendo venda. E uma das coisas que eu descobri quando eu passei a estudar sobre vendas, é que vender não é um dom simplesmente. É claro que existem características que podem fortalecer ou facilitar esse processo, mas vender não é uma arte, vender é uma ciência e existe um processo para isso. E seria muita arrogância nossa achar que diante de todas as mudanças do mundo, só a maneira de vender que vai ser como antigamente. Então vamos fazer uma breve história aqui, tá? As primeiras equipes profissionais de vendas, elas surgiram na época da Revolução Industrial. Olha, tem muito tempo isso. E na época da Revolução Industrial, a cadeia produtiva ganhou um ritmo muito acelerado. Produzia-se. E aí faz o quê com aquele estoque todo? Coloca na mão do vendedor um catálogo, bota ele na rua de porta em porta e ele vai entuchar, ele vai empurrar, ele vai manipular, ele vai convencer o cliente a comprar algo, independentemente de se ele vai usar ou não. Então, se você é mais ou menos da minha época, deve lembrar lá da Barça, O vendedor da Barça, ele batia na porta e falava: a senhora, uma dona de casa, muito preocupada com os seus filhos, você gostaria que os seus filhos tivessem um futuro brilhante? Aí a minha mãe respondia o quê? Sim. Então, para provar isso, você precisa comprar uma enciclopédia Barça. E era mais ou menos assim, a enciclopédia podia ficar encalhada. Eu usei bastante, tá? Mas podia ficar encalhada lá. E o discurso era um discurso de muita manipulação, porque muito produto parecido, altíssimo nível de competição, pouca informação, porque a gente não tinha internet, então o vendedor, ele era o detentor de todo o conhecimento sobre as características do produto e o seu foco era vender a qualquer custo. Só que o mundo mudou. E a maneira como a gente fazia vendas lá na época da Revolução Industrial demorou muito para ter mudanças. Se a gente for pegar a história aí, vocês vão ver movimentos, O livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, todo o movimento do Sales Solution, trazido pela Xerox. Depois a gente vem com o Spin Selling do Neil Hackham, que fala sobre a importância da gente fazer perguntas, até que em 2012 a gente chega no conceito da venda desafiadora, que o Danilo comentou aqui. E a gente vê muitos autores trazendo as suas experiências, mas no nosso contexto, gente, não cabe mais guerra, não cabe mais sangue no olho. O que cabe agora não é dominar o mundo, é mudar o mundo. Nós que trabalhamos com vendas temos que ter muita clareza do porquê a gente vende o que a gente vende. Qual que é o impacto do nosso produto ou do nosso serviço na vida daquela pessoa. Por quê? Porque num ambiente cada vez mais digital, a tecnologia nos mantém em pé de igualdade. Hoje, quem não tem um canal digital tá fora, morreu. Você tem que fazer algum tipo de venda via marketplace, via site próprio, você
tem que ter um canal de vendas por WhatsApp, por rede social, senão você está fora do jogo. Esse é o ponto. Só que isso nos mantém em pé de igualdade. O grande lance aí, o que nos diferencia? O que nos diferencia é a humanização. Então você, vendedor, acabou de ganhar muito mais repertório, muito mais importância, muito mais poder nesse contexto. Você é uma peça fundamental. A vitrine ajuda? Ajuda. A localização da loja ajuda? Ajuda. O marketing que a empresa faz, que a marca faz, ajudam? Ajudam. Mas tudo isso atrai as pessoas para dentro da loja. Quem vai gerar a conversão é você. E eu sempre faço essa pergunta, né? Na hora que um cliente sai da loja, a gente faz lá, às vezes, aquela pergunta lá do CRM, né? Que é o nosso cadastro. Por que o cliente não comprou? O que a gente costuma ver no CRM? O cliente não comprou porque ele não encontrou o que ele procurava, porque não tinha a cor que ele queria, porque não tinha determinada numeração, porque ele achou caro, enfim. Ninguém coloca que o cliente não comprou porque a gente não deu o nosso melhor. E na boa, gente, em alguma parte da venda isso acontece. Muitos de nós aqui já comprou alguma coisa que nem queria pela maneira como o vendedor atendeu. O meu marido fala isso, ele fala, nossa amor, você fica realmente sensibilizada. Eu estava em Paraty, sábado, e chegou um rapaz, super, né? Olá, tudo bem? Eu posso recitar uma poesia para você? Aí eu falei, pode. Ele recitou a poesia, fez uma conexão, brincou com os meus filhos. Cara, ele me vendeu um papel xerocado, grampeado. Ele falou, pode pagar o valor que você quiser. Dei R$20 para o cara, né? Ele ficou extremamente feliz. E aí o Marcos comentou, né? Por que você fez isso? Porque você precisa desse papel? Não, porque nesse caso eu quis presentear, eu quis reconhecer o esforço que essa pessoa fez para vender. É claro que eu não devo fazer uma venda só pensando nisso, né? Tem que ser bom para o cliente. Realmente eu fiquei lendo aquelas poesias dentro do carro, achei super bonitinhas, inclusive compartilhei várias delas nos meus stories. Mas assim, o grande lance é, o que você vende não é determinado por você, mas como você vende vai ser sempre uma decisão sua. Então, assim como a gente compra por causa de alguém, a gente deixa de comprar por causa de alguém. Muitos de nós, né, em algum momento pensam, nossa, né, por exemplo, Natal chegou, tem que sair as compras, e aí você pensa, mas eu vou ter que ir no shopping, eu vou ter que enfrentar a fila, eu vou ter que dar de cara com o vendedor. Então ainda existe esse preconceito. E muito mais do que nós nos orgulharmos de sermos vendedores, a gente precisa dar orgulho para a nossa profissão. E isso acontece quando a gente, de fato, todos os dias está presente, né? Não dá para dizer, deixa os problemas para fora, eles estão dentro de nós. Mas naquele momento em que eu estou de frente para um cliente, ele é a pessoa mais importante. Aquele momento é o momento mais importante. E o que eu preciso fazer nesse contexto é fazer aquela outra pessoa feliz. Então, quando a gente faz um paralelo lá da Revolução Industrial até os dias atuais, a gente tem um consumidor completamente diferente. Esse consumidor está muito mais consciente, esse consumidor está muito mais impaciente, esse consumidor está muito mais informado e este consumidor está muito mais exigente. E um consumidor mais exigente, ele exige um vendedor muito mais preparado. Então eu fiz uma pesquisa ampla ao longo deste 1 ano de pandemia para entender o que diferenciou os vendedores. Eu não estou olhando para as marcas, eu não estou olhando para os produtos, eu estou olhando para as pessoas. O que diferenciou as pessoas que de fato fizeram a diferença? As pessoas que num contexto de tempestade conseguiram construir uma arca, andaram de lancha e ainda deram um tchauzinho, né? Foram pessoas que adotaram no seu discurso, na sua forma de atuar, 5 premissas que eu vou compartilhar com vocês aqui. E no final eu quero ver quem prestou atenção e escrever aqui no chat quais são as 5 premissas, não é de vendas no novo normal, porque o que a gente está vivendo não é o novo normal, o que a gente está vivendo é vida. Mas qual que é o novo normal em vendas? Ou seja, qual que é o jeito ok, o jeito ideal de fazermos vendas presenciais, pessoais, no nosso contexto atual. E a primeira premissa, gente, é a premissa da reputação. A sua atitude passada, ela sempre vai influenciar a sua promessa futura. Foi a brincadeira que eu fiz do WhatsApp. Poxa, a loja nunca me mandou uma mensagem de aniversário, nunca me mandou uma mensagem de Natal, nunca ligou para mim para saber se aquilo que eu comprei era bom. Aí no meio da pandemia, oi Carol, você tá fazendo falta? Na boa, não cola, não tem reputação para isso. Mas, quando a gente fala em reputação, é claro que a nossa atitude passada vai influenciar a nossa promessa futura. Mas, gente,
Lembrem-se do seguinte: ninguém é capaz de voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se a gente quer ampliar o nosso laço com o cliente, a gente precisa começar a construir a nossa reputação. Lembrando que, né, herança é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas, e a reputação, ela fala sobre o nosso legado. Premissa número 1, reputação. A premissa número 2, gente, é conexão. Vender não é manipular, vender não é persuadir, vender não é convencer. Vender é conectar. Eu conecto um portfólio de produtos ou serviços que eu possuo com desejos e necessidades dos meus clientes. Então eu preciso compreender quais são as suas dores, compreender quais são os seus desafios, compreender quais são os seus sonhos. E por isso é muito importante que a gente esqueça o foco no cliente. Aquele cliente ali tem cara de que vai comprar, hein? Aquele ali cliente tem cara de caroço. Isso é foco no cliente. Eu tô ali avaliando, julgando se ele tem ou não dinheiro, se ele vai ou não comprar, se ele parece um cara típico ou não. Não, esquece o foco no cliente. Troca o foco no cliente pelo foco do cliente. Como eu posso fazer a vida dessa pessoa melhor? Como eu posso contribuir com os resultados dessa pessoa? Como eu posso resolver os problemas dessa pessoa? Como eu posso realizar os sonhos dessa pessoa? Então eu preciso, para conectar, ter muito mais foco do cliente do que foco no cliente. E aí sim, a partir do momento em que eu compreendo, que eu pergunto, que eu entendo, eu consigo dar match. E se não tiver fit, gente, não vai dar match. Lembra do Tinder? A ideia não é sair que nem Tinder. Eu não sei o que é Tinder, tá, gente? Não tenho isso, mas enfim, já ouvi falar. Não é sair lá dando toque, pra ver no final com o que dá match. Não, cara, tem que dar uma avaliada, ver quem são os amigos, se faz sentido, se não faz, bater um papo. Aí sim a gente vai conseguir cumprir o nosso objetivo, que no caso dos nossos clientes é construir um relacionamento de longo prazo. Ok? Então, a segunda premissa é conexão, reputação, conexão. A terceira premissa, gente, ela é a premissa que todo mundo me critica quando eu falo. Porque quando eu pergunto assim, resume vendas em uma palavra. Vendas é relacionamento. Eu falo, se vendas é relacionamento, por que aquele cliente não te respondeu? Ele não era seu brother? Não era seu amigo? Né? Gente, vendas é também relacionamento, mas nos dias de hoje, relacionamento é muito mais uma conquista do que uma premissa. A premissa para você conquistar o direito de se relacionar com o cliente é a relevância. E você se torna relevante quando o seu discurso deixa de estar concentrado em você e passa a estar concentrado no outro. Por isso, antes de você querer extrair valor de alguém, compra aqui, me ajuda, preciso sobreviver, me ajuda a bater meta, blá blá blá, você tem que gerar valor para o outro, né? Entrega primeiro, prova primeiro. Painho sempre dizia, filha, primeiro o dever, depois o direito. Então assim, né, lembra da reputação? É a mesma coisa, para você construir uma boa reputação, você vai precisar trazer elementos de relevância, né? Então, tenta entender qual que é o momento, tenta entender qual é o contexto, não sai disparando catálogo, lista de transmissão, um monte de foto do produto, porque isso não cola. Isso fala somente sobre você. Então, assim como o Paulinho disse que liderança não é sobre você, liderança é também sobre o outro, venda não é somente sobre você, venda é sempre sobre o outro, porque vender é conexão e essa relação precisa existir. Então, a terceira premissa é a relevância. Reputação, conexão e relevância. E a quarta premissa, essa dá até frio na barriga, se chama timing. O que é timing? Aí tem vários aspectos do timing, tá? A primeira questão em relação a timing, gente, é assim, o tempo do cliente é o tempo do cliente. Ele pode levar uma semana para responder o WhatsApp que você mandou, mas quando ele responde, ele quer para ontem. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Na hora que eu precisava comprar pijama para as crianças ano passado, e eu mandei mensagem para 3 lojas. Em qual delas eu comprei? Na que respondeu o primeiro WhatsApp. Por quê? Porque se eu mando WhatsApp, é uma comunicação rápida, né? Eu preciso de uma resposta rápida. Se fosse para entrar no site, sair escolhendo, olhando, eu quero que alguém entenda qual que é o meu problema e me diga, Carol, tem essa e essa opção. Se eu entro no WhatsApp para falar com vocês e vocês me mandam um link para eu olhar no site, eu vou dizer, então não precisava ter vindo aqui no WhatsApp. Então o timing do cliente é algo muito importante. A gente não pode confundir
ser ágil com ter pressa. Então, agilidade é entrar no timing dele. Mas o contrário também existe. Às vezes o cliente está mais calmo, ele quer mais detalhes, quer conhecer, e não adianta você ir naquele vucu-vucu sem fim. E outra coisa sobre timing, gente, é a hora. Poxa, você trabalha com comida, 11 horas da manhã, a hora que você tem que estar disparando alguma coisa. Né? Você trabalha com roupa de inverno, ou chegou uma coleção nova de inverno, esfriou, manda algum tipo de mensagem, esquentou, muda todo tipo de mensagem. Então, assim, num dia de calor, mandar propaganda de moletom não vai colar. Então, timing é lembrar que a hora certa, ela potencializa a mensagem. Quem aqui faz uso de redes sociais vai perceber isso, né? Eu lembro que um dos posts que eu fiz no meu Instagram, que mais teve likes, foi um post que eu fiz durante a live da Ivete Sangalo. Por quê? Porque foi no time. Eu tava na live, eu fiz o post e as pessoas estavam comentando sobre o assunto. E mesmo sendo um post que não foi de conteúdo, com baixíssima relevância na minha percepção, o timing potencializou a mensagem. Mais pessoas curtiram, comentaram, compartilharam. Então a mesma coisa acontece em vendas. A gente precisa compreender se aquela é a hora certa para que a nossa mensagem seja potencializada. Então o timing é a quarta premissa. Premissa número 1, reputação. Premissa número 2, conexão. Premissa número 3, relevância. Premissa número 4, time. E a quinta premissa é uma premissa básica, mas que às vezes a gente ainda escorrega. A gente fala muito em empatia. Tá? O Paulinho falou bastante sobre empatia aqui na palestra dele, mas empatia, gente, é uma falácia. Eu nunca vou conseguir me colocar exatamente no seu lugar. Eu posso sentir dó, eu posso sentir compaixão, eu posso me incomodar, eu posso lembrar como foi que eu me senti quando eu estive numa situação parecida, mas sentir exatamente o que você sente, não dá. Então, quando a gente fala em diálogo, é muito mais do que inferir, muito mais do que simplesmente se colocar no lugar do cliente, tentar se imaginar se fosse você, é lembrar, não é você. E cada um tem uma relação diferente. Então, assim, não é para você tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Você precisa tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. E você só vai ser capaz de fazer isso quando você ampliar o seu diálogo. Então, perguntar é algo muito mais importante do que inferir. O seu desafio como vendedor, a loja está cheia, talvez o diálogo seja mais curto, as perguntas têm que ser mais bem elaboradas, né? O WhatsApp requer agilidade, as perguntas têm que ser melhor elaboradas. Mas você tem que fazer um diálogo onde o foco não seja simplesmente entender o que você tem que vai ajudar, mas qual que é o real problema. Por quê? Porque o cliente pode se sentir satisfeito e levar. A satisfação faz o cliente comprar, mas o que faz o cliente voltar, o que faz o cliente indicar é o sucesso. Então, satisfação faz o cliente comprar, sucesso faz o cliente voltar. E para que o cliente tenha sucesso na sua compra, é muito importante que a gente seja capaz de ampliar o diálogo. Eu lembro muito bem quando eu me casei pela segunda vez, amo meu marido, tá? Ele é incrível e eu casei pela segunda vez, mas pela segunda vez eu quis igreja, roupa de noiva, aquela coisa toda. E eu fui numa rua famosa aqui em São Paulo, onde tem muitos vestidos de noiva. E em toda loja que eu chegava, lembra aí do Danilão? Eu colocava objeção preço, né? Eu falava, pô, mas tantos R$1.000 negócio para uma noite. E o que eu ouvi de 100% das vendedoras foi, mas assim, casamento, né? É uma única vez na vida. Pra quem, cara pálida? Né? Eu tava casando pela segunda, eu já brinquei com meu marido, né? Se um dia eu me separar dele, eu vou casar de novo com tudo que eu tenho direito, porque eu adoro esse negócio de casamento. Mas enfim, a gente precisa ampliar o diálogo. E essa é a quinta premissa. Diogo, coloca aí a tela para vocês printarem essa tela, imprimirem essa tela, colocarem de pano de fundo no celular de vocês. E se lembrarem que as 5 premissas do novo normal em vendas são reputação, conexão, relevância, timing e diálogo. Se você combinar esses 5 elementos, provavelmente você vai ser muito mais capaz de bater não somente as metas de vendas, mas principalmente as metas da vida. Então, se você quer fazer diferente para fazer a diferença, se apoia e constrói uma reputação, gera conexão por meio da relevância, potencializando sua mensagem através do timing certo e ampliando o diálogo com seu cliente. Lembra? Meta é coisa da vida, vender
é uma competência que pode e deve ser desenvolvida. Todos nós temos todos os recursos. A maneira como a gente utiliza eles é sempre uma decisão. E como já falaram aqui por mim, eu vou terminar essa minha palestra com a seguinte frase. Gente, o mesmo pé que freia é o pé que acelera. Então senta o pé e bora bater as metas de vendas e da vida. Beijo!